Olha, ouvinte na Rádio Bandeirantes, aqui do Bom e do Melhor, Danilo. Esse nosso entrevistado agora, esse nosso convidado, eu vou lhe falar que eu admiro tanto ele e já fui em 2 palestras dele. E eu acho que o mais incrível é que a gente vê o quanto que ele consegue, de uma forma tão simples, gente, atingir tudo aquilo que a gente precisava ouvir. Eu acho que ele junta um pouco da psiquiatria, da parte de ser terapeuta, de ser palestrante, de ser escritor, e faz um combo disso, que a gente sai das palestras, assim como quando a gente ouve uma entrevista dele, parece que reciclado. Tô falando de Roberto Chiniachik, muito bem-vindo mais uma vez. Tava com saudade de você? Olha, Kátia, quanto tempo com essa pandemia que a gente não se... Aliás, que a gente não vê ninguém, né? Pois é, bem isso, né? Ai, bem isso. Agora, quando eu fui nas suas palestras, eu estava comentando com o Danilo antes da gente começar aqui o programa. Eu acho que o mais incrível é que você traduz tudo aquilo que as pessoas muitas vezes gostariam de ouvir, mas de uma forma que as pessoas sabem que são capazes de colocar em prática. Você junta muito dessa parte de psiquiatra, de terapeuta, para colocar nas suas palestras essa forma tão simples e eficiente das pessoas absorverem esse conteúdo, Roberto? Kátia, eu vejo que esse é o grande desafio da vida, simplificar, né? Porque complicar é muito fácil. Qualquer criança complica. Agora, a gente tem que estudar muito e colocar numa linguagem ou numa solução o mais simples possível, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo um período incrivelmente dramático e a gente tem que... esses dias eu estava assistindo aquele filme que você deve ter amado, A Vida é Bela. Ah, é lindo demais, né? Em que o pai está com o filho numa situação da Segunda Guerra Mundial, Sim. judeu, né? E o pai se dispõe a fazer daqueles momentos do filho momentos poéticos, momentos marcantes. Inesquecíveis, né? Inesquecíveis. E eu acho que esse é o desafio da gente. A gente tem que conseguir, nesse momento de angústia que as pessoas vivem, a gente tem que conseguir passar poesia, passar esperança, passar novos cenários para as pessoas. Porque falar que está uma desgraça, que tem problema... Que não adianta, né? Não adianta, porque a mente humana ela é viciada em dramas. Sim. E a gente tem que acabar com esse vício. Mas você sabe que eu vejo por mim. Eu, desde o começo da pandemia, já vamos, gente, para quase 15 meses, né? Pelo amor de Deus, é muita coisa. Eu venho de casa para Band, da Band para casa, de casa para Band, da Band para casa. Paro no mercado, de casa para Band, é a mesma coisa. E eu comecei a ver que eu sou muito agitada, eu sou ligada no 220. E eu falei, eu preciso, e eu estou fazendo ginástica, eu ainda estou caminhando, e mesmo assim eu falo, estou com excesso de energia. Estou fazendo resgate das aulas de axé do Filhos do Sol, faço em casa, pelo YouTube. Estou fazendo jardinagem, estou fazendo costura, para a gente poder começar a ter a mente da gente com objetivos diferentes, né? Isso motiva, pelo menos me motiva. Você acha que cada um tem que buscar uma motivação assim, de algo que gosta de fazer e que nesse momento vai te trazer mais prazer? Kátia, já que você está falando da sua personalidade, quando você começou, eu já estava nesse mundo, né? Olha, eu tenho 5.2, hein? E se você lembrar, você sempre foi uma guerreira, né? Você sempre foi uma pessoa, esses anos todos, a gente juntos, se acompanhando, evoluindo junto. Para quem acha que a Kátia é essa garotinha que está na televisão agora, gente, a Kátia já passou por muitas revoluções. Muitas. Mas eu não sei se você lembra das primeiras vezes que você me entrevistou, né? Meu Deus! Menino, foi na Rede Mulher. Já mesmo, faz então. 26 anos, olha isso. Você quer contar para a turma como é que você começou na Rede Mulher, porque é uma história muito linda. Deixa eu entrevistar você uma vezinha. Pode entrevistar, eu vou adorar isso. Sabe que esse programa é assim mesmo, é um bate-papo. Então, conta pra turma a história de você assumir o programa, como é que foi? Então, como é que foi? Eu fui muito teimosa, eu sou uma pessoa que quando eu tenho um objetivo,
Eu traço um plano de como eu vou chegar nele e eu sigo esse plano, assim, não cabeça dura, mas assim, com estratégias para eu ter a oportunidade de chegar onde eu quero. E nessa época, acho que 26 anos atrás, hein? Eu tinha acabado de fazer o curso no Senac, fiquei sabendo que a Rede Mulher estava com uma vaga aberta, de que eles iam precisar de novos apresentadores, e fui eu com a cara e a coragem. Eu nunca tinha feito absolutamente nada disso. Nada. A não ser o curso. Cheguei lá, bati na porta, na cara dura, porque eu sou cara de pau, e se a gente não é cara de pau, gente, ninguém vem na porta da gente bater e falar assim, é a senhora que está querendo um emprego? Não vem. Fui lá, falei com o seu Valdemar de Moraes, que era, na época, o diretor artístico da emissora. Falei, oi, seu Valdemar, eu vim aqui com a minha fita, e falei, fita cassete, eu queria que o senhor desse uma olhada no meu trabalho. Eu gravei em casa, com uma camerazinha, com meu ex-marido, umas coisas sem pé nem cabeça. Ele falou, olha, Anjinho, eu não tenho nada, mas vai voltando aqui toda semana, e aí a gente faz uns testes. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e pensei, se eu voltar todo dia, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, ele vai mandar dizer que não tá, né? Então, uma semana eu ia na segunda de tarde, na outra eu ia na quinta de manhã, e nessas oportunidades ele foi vendo que, de fato, eu estava afim de trabalhar, isso é muito importante, é o quanto que a pessoa se compromete com as coisas. E ele me deu um teste que eu fiz na inauguração do shopping D&D, e olha que louco, fui eu e o cameraman, que é o Reinaldo, que hoje trabalha comigo na Band. Olha que coisa mais absurda, a vida tem umas coisas assim muito loucas. Fiz esse teste, fiz vários testes lá, apresentando um telejornal, até que um dia eu estava sentada esperando para falar com o seu Valdemar. A apresentadora do programa, do Com Sabor, brigou lá com todo mundo, virou as costas e saiu. Aí ele falou, minha querida, vem aqui, sua chance está aqui. Aí eu falei, mas eu não queria, eu queria apresentar telejornal. Ele falou, minha querida, entra no que tem e depois você muda. E fiquei até hoje. Verdade. Então, quer dizer, fácil não é, né, Chique? E o outro lado, né? Eu era entrevistado lá e, de repente, aparece para me entrevistar, alguém fala, olha, tem uma entrevistada. Eu falei, quem que era? Porque sempre que a gente chega para dar uma entrevista, Sim. a gente quer saber quem que é. Isso já era no universo feminino, né? Era uma garotinha nova, eu falei assim, puxa, ela já está aí na casa. Eu falei assim, não, entrou a semana passada. Foi mesmo. Foi mesmo. Mas eu via você com aquela garra, assim, de alguém que pega, né? E aí a gente vê esse crescimento seu e a gente vê essa carreira como todas as carreiras, desafios, bate a cabeça, avança. A gente fez na Rádio Mundial, meu Deus, assim, a gente é testemunha um da evolução do outro. Então, mas a gente não se acomodou, né, Chique? Você é a mesma coisa. Zero. Então, é muito interessante, assim, ver como que você foi arrumando soluções, foi evoluindo como pessoa, como profissional, ampliou o seu repertório. Então, pessoal, para vocês que estão escutando essa conversa, o mínimo que a Kátia vai fazer para gastar essa energia vai ser correr, vai ser fazer jardinagem, vai ser fazer zumba, porque é muita energia. E muitas vezes, pessoal, agora retomando a resposta, a gente vai produzindo energia, e a gente tem que dar um jeito de gastar essa energia. Ou a gente queima essa energia física, ou a gente fica criando. Então, por exemplo, eu estou terminando um livro novo e já estou pensando no próximo. Sim. Porque, agora, uma coisa dessa época, agora, gente, é fazer reflexão sobre a vida. Porque agora é uma época de a gente olhar para dentro, né? Já que não tem mundo para fora para a gente olhar, a gente tem que olhar muito para o mundo da gente. Mas, muitas vezes, da gente aproveitar a oportunidade para se arriscar nas coisas, né? Não é? Se informar, fazer um curso, fazer uma palestra, como você está fazendo também pela internet. Quer dizer, as pessoas aproveitarem a oportunidade do momento, né, Chique? Eu vou contar uma história para você que eu acabei não contando, que ninguém perguntou. Quando a pandemia começou, eu estava na Índia. Então, eu peguei o que eles chamam de lockdown na Índia. E a pandemia na Índia, o começo, depois eles afrouxaram, agora a Índia está péssimo. Foi muito radical, eles colocaram exército na rua, quem era pego sem razão de estar na rua era preso, era espancado.
E eu fiquei trancado num lugar. Eu estava numa clínica de medicina indiana, então eu fiquei lá trancado. E aí o meu pessoal daqui de São Paulo, né, falando assim, putz, tá uma desgraça, tivemos que cancelar todos, porque os nossos eventos eram presenciais. Sim, né? sim. E você sabe que eu tive uma ideia, eu estava lá, falei assim, e via todo mundo falando na plataforminha do Zoom, né? Aí eu falei, isso vai mudar. Então, o que eu fiz? Eu peguei e falei, isso vai para a televisão. Então, nós temos um estúdio, um mini centro de convenções. Aí eu falei com o Arthur, que é meu sócio, meu filho, né? Falei, Arthur, vamos para a televisão. E eu sou muito amigo da Lucimara Paris. Eu não sei se você lembra da Lucimara Paris. Lembro, claro, que trabalhou muito tempo com o Faustão. Aí eu liguei para a Lucimara, falei, Lucimara, me ensina aqui como é que faz televisão. Que louco. Aí ela, mas por quê, Roberto? Eu falei, porque as palestras vão ter que ser espetáculos televisivos, não dá para ficar com ela carinha. Então, hoje os nossos eventos, eles são eventos com uma referência televisiva. Você teve que adaptar. E a gente, felizmente, está vendendo bastante por conta disso, né? Então, mas era dentro do princípio do que... Eu fui em 2 palestras suas, lá no Maxud Plaza. Faz tempo, hein? É mesmo. E eu estava comentando com o Danilo, é uma coisa tão doida, porque você vai motivando as pessoas a buscarem o melhor de cada uma. Então, o que você acha que você é melhor? E as pessoas falam. E com banda. Então, as pessoas saem de lá reenergizadas. Eu acho que você fazendo da mesma forma pela internet, isso atinge um número muito maior de pessoas. Porque elas estão num ambiente de casa que elas se sentem mais à vontade, né? E é interessante isso, né? Pessoal, vocês que estão escutando essa conversa, sejam criativos. Sim. Procura desenvolver outras maneiras de se comunicarem. Agora, o ser humano não foi feito para viver solitário. O ser humano não foi feito para viver sem se comunicar. Então, tem que dar um jeito. Eu fiz isso comigo. Eu estou escrevendo um livro. Quando a gente está escrevendo um livro, a gente fica muito para dentro, né? É palestra, livro. E aí eu falei todo dia às 9 eu vou marcar uma conversa com um amigo e vou usar a câmera para olhar essas pessoas. Como se estivessem próximos, né? Então, é muito importante, gente, a gente não deixar a solidão, porque a pessoa... É interessante isso. O ser humano precisa de carinho, precisa de atenção, como o nosso corpo precisa de comida. Verdade. Se a gente não come, não tem comida, a gente começa a murchar. Se a gente não tem carinho, se a gente não tem afeto, se a gente não tem interação humana, a gente começa a murchar também. E a gente precisa dar um jeito de dar carinho e receber carinho. E muitas vezes a pessoa fala assim, Roberto, como que eu recebo carinho? Dá carinho. Então, por exemplo, você está lá com a sua lista no WhatsApp. Acorda. Se você conhecer um pouquinho, faz uma lista de transmissão e solta a seguinte mensagem. Ó, pessoal, estou dando uma orientação, eu diria até uma ordem. Começa assim, bom dia, estou com saudade de você. Manda essa mensagem falada ou escrita para 20, 30 pessoas. Você vai ver que 10 vão te responder, eu também estou com saudade de você. Aí você fala, vamos marcar uma conversa? Vamos. Gente, não precisa ser uma sessão de análise de 60, 50 minutos. É papo furado, né? Porra, exato. É bater papo, as pessoas acham que tem que ter um tema na conversa, né? Agora, você sabe que tem uma coisa que eu acho que é boa para começar a conversa, cara? Por exemplo, nós dois, né? A gente está no departamento de amigo, né? Então, a gente está entrevistando, está batendo um papo aqui, é como se a gente tivesse se ligado hoje mesmo, né? Então, assim, mas um jeito legal de conversar é como a gente começou, estou com saudades de você. Sim.
porque saudades de você já marca assim, não tem negócio, não tem interesse, tem saudades, né? Então, mas você sabe que e tanto que me deu a coragem, porque eu vi você nascer na Rede Mulher, acho que você lembra disso. Sim, lembro. Então eu de saudades, a gente lembra da história, né? Puxa vida, como que aquela garota cresceu, dominou o Brasil. Então, pessoal, quando mandar mensagem de manhã, fala assim, bom dia, estou com saudade de você. E quando a pessoa fala, vamos falar? Vamos. Fala 5 minutos, fala 10 minutos, e você vai ver que a depressão não bate, gente. A depressão é falta de afeto. São duas faltas. Depressão é falta de afeto e falta de futuro. Quando você começa a não ter futuro, sim, a depressão vem em cima. Ô, Chique, mas pegando a cola aí da depressão, também você fala muito de autoajuda, a Kátia na pandemia conseguiu encontrar alternativas para driblar, não é? Uma possível depressão, o isolamento, tédio, a solidão, o tédio, a falta de atividades externas também, não é? Tem ouvintes, tem pessoas também conhecidas do meu núcleo mesmo, que depois de 14, 15 meses de uma pandemia, ainda não conseguiu encontrar atividades e coisas para fazer. E quando você fala com essas pessoas, aí o que você tem feito? Nada. Mas elas você não fez lembram nada de coisas em 15 meses? Que elas não gostavam de fazer? Então, às vezes é até um bloqueio, isso que eu quero perguntar pro Chique, né? Como a gente consegue estimular essas pessoas que estão desanimadas, não é? Que estão isoladas, que não tem pessoas também ao redor para trocar uma ideia? Claro que você deu uma sugestão, uma alternativa muito bacana, que é a videochamada, que é mandar uma mensagem, mas como estimular essa pessoa a sair mesmo do buraco que ela se encontra hoje e conseguir, assim como você, né, o Chique, que conseguiu também driblar a crise e oferecer palestras de um outro modo, a Kátia, que também tem outras atividades além do trabalho. Como estimular essas pessoas que estão tão deprimidas, tão para baixo? Olha, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a maioria das pessoas deixou o cérebro travar. Então, Roberto, fala sobre travar. Meus amigos médicos dizem, quando você era médico de verdade, né, quando eu trabalhava em um hospital, eu era terapeuta de mulheres com câncer de mama. Então, o que acontecia? Estou falando de história de quase meio século atrás. O médico chegava para a mulher e falava assim, a senhora está com câncer de mama. E, naquela época, estar com câncer de mama significava mastectomia, retirar o seio, retirar os gânglios, e não tinha recuperação. Então, então, o que acontecia? Quando a mulher recebia esse diagnóstico, ela travava, dava branco. Ela perdia o chão, E aí, né? o que acontecia? Ela falava assim, não vou fazer nada, não vou fazer. E os médicos me ligavam, os ginecologistas, oncologista, fala, Roberto, ela travou e você precisa destravar, porque senão, quando ela fosse buscar a cirurgia dali 6 meses, já estava com metástase. Então, eu estou vendo os empresários no Brasil com a mente travada, ou seja, meu Deus, mas eu não consigo mais fazer isso, o que eu faço? Em vez deles procurarem uma solução, eles estão travados. Eu vejo as escolas ficaram travadas muito tempo. Até agora, né, o pai fala, eu não sei se eu mando meu filho para a escola, se eu não mando, porque... Então, o ponto-chave, gente, vocês que estão escutando essa nossa conversa, é o seguinte, faça alguma coisa, porque à medida que você fizer alguma coisa, descongela seu cérebro. Uma referência é estar congelado. Destrava, então, né? E não é só no Brasil, tá? Porque eu acabo trabalhando com gente de vários lugares do mundo, o pessoal está com o cérebro congelado. E a melhor coisa para descongelar é o que a Kátia falou, sai para andar. Vai, Roberto, mas eu não posso sair com a turma, não, dá uma volta na pracinha. Liga para alguém, oferece, olha, eu estou sem dinheiro, oferece, sabe, um bolo, oferece um bolo. Usa as redes sociais para isso, né? Mas precisa agir, precisa fazer alguma coisa, senão o cérebro vai ficando travado, congelado,
E a gente está vendo a desgraça. Muitas empresas fechando, o desemprego permanecendo alto, né? Mas precisa, viu, Danilo? Precisa ter essa coragem de agir, fazer qualquer coisa. Mas você sabe o que eu acho que acontece também, Chiniachique? Não sei se você vai concordar comigo, Danilo, também. Eu acho que muita gente se acostumou a ter uma vida que não gostava. Então, por exemplo, eu tenho um emprego que eu não gosto, mas que pelo dinheiro eu sigo a vida inteira nele. Eu tenho uma vida que eu gostaria de ter uma vida diferente, então eu queria poder viajar, podia dar uma volta na esquina, qualquer coisa do gênero, e eu abro mão disso. Eu gosto de escutar música, mas meu companheiro, minha companheira não gosta, então eu não escuto. Então a pandemia veio, eu acho, com essa carga toda, da gente tirar aquela cortina e a gente enxergar todas as escolhas que a gente fez e poder ter opção agora do que eu quero manter e do que eu não quero manter. Não é para a gente chutar o balde e mandar o emprego embora, mas falar, não, esse emprego poderia ser diferente, como eu vou me portar nele, ou se eu posso arrumar uma outra forma também, um outro segundo trabalho, para eu me realizar pessoalmente, profissionalmente, né? Sem dúvida. É interessante isso, né? Eu acho que vocês devem ter escutado essa informação, né? Os casamentos, ou eles estão ficando mais sólidos ou eles estão terminando. Sim. Por conta disso, as pessoas estão olhando e vendo suas verdades, vendo as suas vontades, os seus desejos, principalmente como elas são. Isso vale para o trabalho. Agora, retomando, né? Quando começou a pandemia, eu tenho um amigo que tem uma fábrica de embalagens. E a gente tem um grupo, e ele no grupo falou assim, gente, estou ferrado, lógico, ele não escreveu ferrado, escreveu uma palavra mais forte, mais forte, e os pedidos caíram. Eu estou com 22% do faturamento. E aí todo mundo palpitou, mas passaram-se umas 2 semanas, ele mandou um projeto. Ele falou assim, pessoal, estou fazendo face shield. E o milheiro custa R$5.000. Olha. Eu peguei e falei, pô, que ideia legal. Ele faz aquelas embalagens de plástico, né, que a gente coloca comida. Para congelar, né? Aí, face shield, R$3.000. O primeiro milheiro era 3.000. Passaram-se uns dias, pessoal, face shield, milheiro, 5.000. Pessoal, milheiro, 10.000. Passou um tempo, ele falou, meu Deus, com esse negócio... Aí a gente brincou com ele, e aí, tá vendendo muito? Ele falou, nunca ganhei tanto dinheiro na vida, então, porque a margem é grande. Pois é. E se ele tivesse ficado solitário em casa com o problema, sem falar com vocês? Cada um foi palpitando, dando uma ideia, e ele atinou para o que devia fazer, não é? Tem que sair, tem que conversar muito, gente. Por favor, não se isolem, não se isolem. Tem que conversar, tem que chamar e liga a câmera no WhatsApp, porque olhar as pessoas é muito importante para a saúde mental. Agora, ao longo dessa sua carreira toda, são mais de 30 e tantos livros, né, que você publicou. E, ao mesmo tempo, a gente lendo lá os primeiros livros, a gente vê que os assuntos continuam muito presentes na vida de todo mundo. E a forma como você foi se comunicando foi ficando ainda, acho que, mais fácil das pessoas entenderem. É como se a gente tivesse, pelo menos eu tenho uma forma de ler livro que eu vou meio que abrindo telas, como se a pessoa estivesse na minha frente. E parece que você está sentado na minha sala lá, conversando, enquanto eu vou lendo o livro. Eu acho que esse é um jeito que você conseguiu também fazer com que tudo aquilo que você passe se eternize. Porque são o quê? 32, 34 livros que você já tem publicados? 31 livros. 31 livros, então. Bastante. É muita coisa. E, ao mesmo tempo, você aborda esses assuntos, como eu disse no começo da nossa conversa, com uma facilidade incrível. Então, eu te pergunto agora, nesse momento que a gente vive, se você falou que está pensando já, está escrevendo um livro, pensando no próximo. Se você pudesse falar, bom, esse é um momento que eu preciso falar do que seria? Olha, eu posso, em primeiríssima mão, dizer para você o tema do próximo livro e depois a gente fala do outro. Ah, legal. Esse livro, esses dias, acabou de definir o nome do livro. Ele vai ser Desistir
com interrogação, nem pensar. É verdade. As pessoas estão desistindo muito fácil. De tudo, né? Mas é de tudo. Hoje mesmo, eu estava dando a mentoria para um campeão pan-americano. E aí ele falando assim, pô, Roberto, que agora eu estou fazendo isso. Mas eu já conheço a história dele. Eu falei, pô, legal que você está fazendo isso. O problema é que daqui 6 meses você vai estar fazendo outro isso. Sim. Então as pessoas começam algo e terminam muito facilmente. Desistem, né? E é uma pena, né? Porque, sabe, se a gente quer furar um poço para ter água, a gente só pode parar de furar o poço quando atinge a água. Mas as pessoas, elas estão furando o poço e não tem água, ela vai para outro lugar, e elas não conseguem chegar aonde elas poderiam, onde elas deveriam chegar. Mas você acha que isso acontece porque elas também acabam escutando muito o que os outros dizem e não tendo um foco, como eu te falei lá atrás, isso é uma característica da minha personalidade. Se eu, por exemplo, eu queria fazer rádio, e eu fiquei, puxa, um dia eu vou voltar a fazer. Eu fiz a Mundial um tempo atrás, você lembra? Você até foi lá com a gente. Quando veio a proposta da Rádio Bandeirantes, eu falei, gente, muito legal, mas a gente vai falando, a gente vai se programando para isso. As pessoas, às vezes, desistem no primeiro não que elas escutam. Será que quando a gente também é muito maleável, vamos dizer assim, você deixa a opinião das pessoas te atingirem, tirando esse seu foco, isso não atrapalha muito? Não é por isso que muita gente desiste? A desgraça desse mundo é que é um mundo muito cheio de novidade, né? Então, você vê, há um tempo atrás era o Facebook, agora o Instagram. E a gente sabe que daqui 1, 2, 3 anos vai ser um outro. A busca da novidade está atrapalhando as pessoas porque elas não buscam mais a profundidade. Então, você vai ver, hoje tem muita gente que sabe um pouco de tudo. É muito raro ter alguém que sabe muito de alguma coisa. Então, é tudo, é o próprio ficar, né? O Osho, o mestre indiano, ele contou, uma vez eu estava lá com ele, eu era discípulo dele, e ele contou uma história que para mim ficou, né? Quando ele era moleque, 10, 12 anos, na cidade dele tinha um concurso da rosa mais bonita. E ele observou que um sujeito, um senhor, ganhou 2 anos consecutivos. E ele era apaixonado por rosa, né? Ele olhou o ganhador e falou, esse aí deve ter um jardineiro. Eu vou perguntar para o jardineiro dele o que ele faz para as rosas serem tão bonitas. E ele seguiu. Quando esse homem entrou, ele passou pelo jardim dele, nem cumprimentou o velhinho que era o jardineiro. E aí ele pegou e falou, olha, suas rosas ganharam o prêmio de rosa mais bonita. Aí o velhinho falou, ai, que legal, né? E falou, qual o seu segredo? O que você faz com as suas rosas, né? E o velhinho falou assim, olha, normalmente, o que os outros jardineiros fazem? Os botões de rosa nascem na roseira e eles deixam crescer. E chega no dia do concurso, eles vão e pegam a rosa mais bonita. Eu faço diferente. Quando nascem os botões das roseiras, eu escolho o botão mais bonito. E aí eu fico com esse botão e toda a seiva, toda a luz vai para esse botão de rosa. Então ele tira os outros. Então, eu vejo, por exemplo, no amor, né? O sujeito chega e fala assim, não, deixa eu sair, ficar com... Né? Os jovens falam, eu beijei 5, beijei 10. Sabe? Vai dando um pouquinho do amor para cada encontro. Então, os encontros ficam todos sem gosto. Eu acredito que a gente tem que escolher um amor e dar 100% uma pessoa, né? E dar 100% do amor. Porque se você dá 100%, você vê que essa relação ficou forte. Sim. Mas hoje as pessoas ficam dando... As pessoas dão beijos, mas elas não dão o coração, né? Elas podem até dar o ato sexual, mas elas não dão a alma. E quando a pessoa não dá o coração, quando ela não dá a alma,
ela saboreia algo superficial, é que nem um chiclete, né? O chiclete tem 5 minutos de açúcar e depois foi embora. Esse jeito de amar, em que as pessoas dão o beijo, mas não dão o coração, é o jeito de trabalhar, né? Elas dão beijo, mas não dão o coração. Então ela fala assim, eu não tenho prazer de fazer o que eu faço. Mas, pô, você deu beijo, você não deu o coração. E esse livro, ele fala, não, peraí, sabe, dá o coração, dá a tua alma, e você vai ver que esse amor, esse relacionamento tem profundidade. A mesma coisa, né? Eu escrevo livros. Aí você vai falar, Roberto, mas que prazer que tem de escrever um livro. Gente, esse é o primeiro livro que eu estou escrevendo sobre esse tema. Então, eu tenho que imaginar que é o primeiro livro. E a gente tem que procurar essa coerência na vida, né? Eu estou casado com a Cláudia há um monte de tempo. Todo dia, eu procuro fazer o café da manhã para minha mulher. Aí você fala assim, Roberto, mas não fica igual... Vê, se eu fizesse como um ato automático, né? Seria a mesma coisa, mas eu fico imaginando sempre que ela vai se sentir amada quando ela acordar e ver o café da manhã dela pronto. E vai, porque é o gesto, né? Exato. É o carinho, é a dedicação. É você. Mas você sabe que eu e o Rodrigo, desde o primeiro dia que a gente começou a namorar, a gente sempre toma café junto na cama. O que acordar primeiro, tira um café e leva o café pro outro. Porque mesmo que a gente esteja muito possuído com o outro, o café tem que ter. Porque senão você vai deixando as rusgas levarem a relação para frente, quer dizer, às vezes para trás, né? E você vai aumentando os problemas que você vai criando, porque na verdade a maior parte das vezes que a gente discute é por bobagem. Não é? Então você deixa de se dedicar de corpo e alma. Danilo tá rindo aqui. É porque é café com torta de climão, viu, gente? Não, a torta de climão foi na noite. É que a gente tem que dormir. E a gente sempre dorme, não pode estar brigado. Mas de manhã, assim, mulher sabe como é, né? Quer dizer, mulher tem homem que é assim, mas eu sei que eu sou assim. Eu sou meio bicuda. E eu acordo meio bicuda. Aí tem um cafezinho gostoso. Você fala, pronto, tudo já passou, já voltou a ser legal de novo. É fazer a vida valer a pena, né? O que a gente tem que fazer é as bobagens serem os visitantes da nossa vida. E o amor, o encontro, ser o estável. Então, quando você briga, quando você discute, tem que procurar... é interessante isso, né? Você tem que procurar falar assim, não, isso aqui... é o acaso, isso não é a rotina. A rotina é procurar estar bem, procurar estar cada dia melhor. É se divertir junto o tempo todo, né? Mas eu gostaria muito de deixar essa frase para o pessoal que está escutando essa conversa, sabe? Não se contente de dar beijos, procura dar o seu coração. É outro departamento quando você dá o coração. Para o cliente também, né? Por exemplo, eu faço terapia, faço mentoria, oriento, né? Muitas vezes as pessoas falam, Roberto, você ainda tem prazer de fazer isso? Eu falo, olha, a hora que eu não tiver, para. Mas eu gosto muito de ficar procurando orientar. Hoje eu orientei uma pessoa para escrever um livro, um autor para escrever um livro lá na nossa editora, na agência, né? E aí o cara falou assim, Roberto, mas você ainda tem esse prazer todo de criar um livro com uma pessoa? Eu falei, meu Deus, eu acho que é isso que faz esse negócio ser gostoso. Se você não dá alma, vai ficando sem gosto. Mas por isso que a gente tem que escolher na vida da gente aquilo que te dá prazer. Porque aí você sai até cansado do trabalho, fisicamente, mas mentalmente motivado para o próximo dia, né? Agora, eu vou acrescentar uma frase em cima disso. Kátia, a gente tem que aprender a gostar de fazer o que dá prazer e saber que fazer o que dá prazer tem muita coisa chata no meio do caminho. Não, claro, tudo tem coisa chata no meio, não tem jeito. Eu vejo que... Por que as mulheres estão... das empresas de sucesso hoje, tem uma pesquisa mostrando que 60% são empresas de mulheres. Então, por que as mulheres estão tendo mais sucesso que os homens? Porque eu acredito que as mulheres acostumaram a fazer o que precisa ser feito. E nós, eu me incluo, nós homens, nós temos uma tendência de querer fazer o que dá prazer. Então, exemplo, a mulher vai
por exemplo, mulher gosta de fazer faxina na casa? Não, ela faz porque precisa. Ela faz agora. Então, por exemplo, a mulher que está escutando a gente, ela acordou, deixou a comida pronta, fez do trabalho, deu uma orientação. Agora, gente, tira um pouquinho o tempo de pandemia, né, mas ela saiu para a empresa, cuidou, voltou, faz a comida, cuida da criança. E o homem clássico? O homem entra assim, não, eu faço o que dá prazer. Então ele chega do trabalho, ele nem quer saber do caos que está a casa, ele vai lá, liga a televisão na SPN e vai assistir o jogo do campeonato alemão. Por quê? Porque ele quer fazer o que dá prazer. Quando ele vai para a empresa, ele quer fazer o que dá prazer, ele não faz o que tem que ser feito. E a gente precisa saber que no mundo dos negócios, qualquer coisa, por exemplo, eu era palestrante de viajar. Uhum. Eu gostava de ficar no aeroporto? Não. Eu gostava de ficar longe de casa? Não. Mas tinha que ir, né? Mas você tem que ir. Então, turma, especialmente para os jovens falam, não, só quero fazer o que dá prazer. Você vai fazer o que te dá prazer, mas o que te dá prazer vai ter muita coisa chata no meio. Então, mas isso que é importante. Por exemplo, a minha profissão eu amo, me dá muito prazer. Mas todos os dias, eu acho que 60% das coisas são chatices. Fala mais 4 ou 5 para a gente que está escutando isso. Por exemplo, nem sempre no programa, nem sempre tudo que a gente fala no programa é que eu gostaria de falar. Mas a gente não faz o programa para mim, a gente faz para quem assiste. Então, gente, se fosse assim, Kátia, como seria o seu programa ideal? Eu teria o meu, que era para eu assistir. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Eu faço aquilo, tudo que eu faço com muito prazer. Mas eu sei que às vezes eu falo de notícias que eu não gostaria de falar. Porque são notícias tristes e não tem muito a ver comigo, meus objetivos. Mas que as pessoas precisam saber, por exemplo, como foi o caso do menino Henry, como foi o caso da Laura, uma criancinha de 5 anos que estava sendo super exposta pela mãe, colocando uma outra criança no meio. São coisas que me machucam muito. Quando a gente fala, que nem eu falei hoje, da situação que a gente tem, de 19 milhões de brasileiros passando fome, passando muita necessidade, isso me consome. É a parte chata. A parte chata de pessoas que tinham que fazer sua parte no trabalho e não fazem. Então, você tem que lidar com isso e fazer as coisas funcionarem. Então, quer dizer, é muita coisa que poderia te barrar, te falar, nossa, esse dia foi chato demais. Mas o que não deixa o dia chato demais não é a dificuldade do dia. É eu saber que o que eu faço é o que eu amo fazer. E que eu não me imaginaria numa outra profissão. Mesmo com as chatices que a gente tem que levar para a vida. Quer dizer, tudo na vida, a gente abre mão de uma parte para conquistar outra. E na profissão não é diferente, assim como na vida pessoal também não é, né, Xander? Você não acha? Lógico. A gente, esse é um ponto-chave que a moçada que vem vindo, dos 20, 25, vai ter que ter isso claro na vida, né? Por exemplo, a gente tem filhos. Gente, filho, eu tô de avô agora. E hoje cedo, o Ricardo e a Mariara, o Ricardo, meu filho, a Mariara, minha nora, eu passei lá para pegar um negócio e visitar minha neta, e estava lá a Mariara, que é uma médica, que tinha que trabalhar com os olhão. Aí, assim, aí a Mariara, médica, pediatra, falou, puxa, sogrão, eu acho que ela estava com cólica, não dormiu a noite inteira, sabe? O nome disso é filho. Filho não é um episódio, filho é um estilo de vida. Agora, tem gente que quer só o filho quando está bonitinho. Então e aí vai escolher o caminho errado, né? Mas isso vale para muito pai, né? Sim. O pai, ele quer o filho só bonitinho, só não, gente, precisa pegar o filho depois... A fralda cheia não quer, né? Com a fralda cheia, de mau humor. Porque, vou aproveitar e contar uma outra história de um mestre indiano, né? O jovem chegou lá para o mestre e falou, mestre, a minha mulher é muito chata, muito crítica, e eu estou querendo me separar dela, o que o senhor acha? Aí o mestre falou, não, você tem que amar essa mulher. Aí ficou aquele clima, né? Ele falou assim, sabe, você sorrir, abraçar, beijar teu filho, quando você chega em casa ele está sorrindo,
não tem amor nisso, tem só prazer. Uhum. O amor cresce quando você chega em casa com febre, exausto, cansado, querendo dormir e você vê que teu filho está doente. E você tem prazer de ajudar o seu filho. E quando chega o sol de manhã entrando pela janela, você tem uma alegria porque ele passou a febre. Aí o mestre falando, sabe, você amar uma mulher que te diz que você é o máximo e curtir esses momentos, não tem amor nisso. O amor é quando a mulher está irritada, mal-humorada. Então, aprenda a amar essa mulher e você vai ver que o seu amor vai criar para ela um desafio. Ou ela vai aprender a te amar mais, ou ela vai embora. Porque não tem nada mais chato do que você estar com alguém que te ama quando você não ama essa pessoa. É fato. E a gente tem que entender que o amor é um sentimento que tem que provocar a evolução. O amor é um sentimento que leva à evolução. Você fala do Rodrigo, e eu tenho certeza que você é um ser humano melhor, porque você quer dar de presente para ele um ser humano melhor. Isso é presente no dia a dia, mesmo nas coisas mais chatas que vão acontecendo. E que a gente vai vendo o quanto que a gente vai evoluindo junto com o outro, né? Uhum. É lado a lado, não é um na frente, um atrás. É lado a lado, porque aí por isso que vale a pena. E é o que você disse, que a gente dá o nosso coração. A gente dá a nossa alma para a relação e, ao mesmo tempo, a gente vê como a gente aprende a se transformar do jeito certo, né, Chinyashiki? Aham. A gente tem que... O ser humano, né? O amor, as pessoas sempre querem... É como um hotel, né? As pessoas querem encontrar um hotel 5 estrelas, né? Elas querem encontrar um casamento 5 estrelas. E o que é? Quando a pessoa encontra um novo parceiro, é geralmente um hotel meia estrela, uma pousadinha bem bichuru. Só que os dois vão melhorando. Sim. Aí viram um casamento 1 estrela. Aí passa 2, 3 anos, até que fica um casamento 5 estrelas. Até que vira all inclusive, né, Chinyashiki? É isso mesmo. É tudo inclusão. Ô, Kátia, gente fina é outra coisa, né? Você viu? A gente está falando de 1 estrela, ele vem com all inclusive. Meu Deus do céu. E ele não complementou que era de um hotel 6 estrelas, né? My God. Mas é exatamente isso, né? Quer dizer, as pessoas... a gente olha para trás e fala assim, puxa vida, quanto que a gente cresceu para poder fazer o que a gente está fazendo. Porque, nesses anos todos, o que eu acho que é legal é a pessoa que a gente se torna para realizar a meta que a gente quer realizar. É verdade. As escolhas, né? Assim, quem eu me tornei para virar um autor best-seller, sabe? Uhum. Que tipo de sentimento, que tipo de compreensão do ser humano. Porque a meta que vale a pena é a meta que a gente cresce, né? Esses dias um jovem me perguntou numa mentoria, né? Eu falei assim, Roberto, como é que você pensa para ganhar mais dinheiro? Eu falo assim, quando eu penso em algo para ganhar mais dinheiro, eu penso assim, eu vou me tornar alguém melhor, eu vou ajudar muita gente, eu vou transformar esse planeta num lugar melhor, então esse dinheiro passa a valer a pena. Porque só o dinheiro que o cara fala, eu vou ganhar, e o outro não me importa, o mundo não me importa, não vale. Esse dinheiro acaba empobrecendo muito o ser humano. Ela não curte esse dinheiro. Tem que ser o dinheiro vindo da satisfação. E o dinheiro não é o foco principal, não. É a gente ver que a gente está se dedicando e fazendo o nosso melhor em prol, não só da gente, mas de outras pessoas até que a gente não as conhece. Mas isso que é extremamente gratificante, né, Chinyashiki? Vou passar o Instagram do Chinyashiki. Sei que ele tem mais uma mentoria agora, também para ele só não para quieto de jeito nenhum. É @rchinyashiki. Você vai lá, você vai saber das mentorias, das palestras, vai saber dos livros e fica sempre antenado a buscar justamente esse tipo de conhecimento. Eu não digo autoajuda, não. Eu acho que é uma autorreflexão. E aí a ajuda do Chinyashiki é sempre muito bem-vinda. Não vamos demorar para se falar de novo, né, Chinyashiki? Vou te ligar para a gente bater um papo.
Vamos sim. Olha, é sempre um prazer falar com você, Kátia. Obrigada, eu com você. E é impressionante, né? Assim, como que você vai arrumando... Porque, na verdade, o que importa é ajudar o próximo. Não importa se é na rádio, se é online, se é na TV. Troca. Pode chamar que eu vou. Fechado. Um grande beijo, viu? Fica bem. Beijo. Tchau, Chique. Beijo, Abração. tchau. Bom fim de semana.